Aqui nós entraremos no tema preparação e composição do júri como um todo, delimitando a questão do quantitativo, as formalidades aplicáveis, os institutos que são inerentes ao júri, como por exemplo o desaforamento, a formação do conceito de sentença, qual é o quantitativo mínimo de jurados para cada etapa, do tribunal do júri ao conselho de sentença, algumas peculiaridades inerentes a esse importante tema, e é isso. Preparação do processo para julgamento em plenário. Primeiro se leva em consideração a pronúncia, evidentemente, como iudicium accusationis, a confirmação do iudicium accusationis por meio da pronúncia, com trânsito em julgado, ou seja, ela permite ali que o processo seja submetido a julgamento do júri, é o requisito essencial para tanto. Vencida essa etapa, que é a primeira fase, que nós já comentamos, que a segunda fase já é o julgamento, e virá no próximo vídeo. Consequência natural, o órgão Poder Judiciário intimar o Ministério Público, querelante, defensor, para que em até 5 dias apresente o rol de testemunhas, de número até 5 testemunhas. Lembrando que no rito ordinário e na primeira fase do rito do júri é o mesmo quantitativo, 8 testemunhas. Agora, essas 5 testemunhas são as testemunhas que poderão ser ouvidas ali no plenário, ou seja, na sessão de julgamento, no dia do julgamento propriamente dito. Bem como as partes poderão apresentar documentos e requerer diligências que se entendam ser importantes, necessárias ali para o deslinde da causa. Após a manifestação das partes, nós temos aí a apreciação judicial desse requerimento, das partes. Aí o juiz vai deferir as diligências que ele entender adequadas, necessárias para o caso, não necessariamente de acordo com a acusação ou de acordo com a defesa, ele que vai avaliar o caso e fundamentar nesse sentido. Emitirá um relatório sucinto do processo, que a gente vai observar que lá na frente ele vai precisar ler para os acusados. E aí, ato seguinte, incluirá o processo em pauta de julgamento para exatamente ensejar o julgamento pelo júri popular. E aqui eu faço menção à necessidade da figura do assistente de acusação, que só existe o assistente de acusação, cuja intervenção só pode ocorrer até 5 dias do julgamento. Então, vencido esse prazo, preclui, aí não há possibilidade mais de ter assistente de acusação. Mandei muito. Alistamentos dos jurados. Anualmente, há um alistamento envolvendo pessoas de entidades de classe, culturais, de bairro, instituições de ensino, qualquer que seja ela, repartições públicas e outros núcleos. O rol aqui é exemplificativo. O importante é exatamente que desse conjunto de entidades, de instituições, poderão ser convocados aí os jurados que deverão obrigatoriamente estar participando da seleção e quem sabe até o julgamento, formando aí o conselho de sentença que a gente vai estar falando mais à frente. Então as pessoas não é de modo aleatório, então há uma seleção levando em consideração aí a representação da sociedade, que são pessoas que vão representar a sociedade no julgamento. Envolvendo, no caso de comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, o quantitativo de 800 a 1.500 jurados. Em comarcas maiores do que 100 mil habitantes, de 300 a 700 jurados. Em comarcas com menor população, de 80 a 400 jurados. Então vai depender do quantitativo de habitantes de cada localidade, o número de jurados entre o limite mínimo e o limite máximo, número que pode ser aumentado conforme a necessidade do caso concreto, além da indicação de suplentes dos jurados.
Então, quem vai avaliar isso é o órgão do Poder Judiciário, o número que entenda adequado lá para compor aí esse alistamento inicial, considerando esse quantitativo que está na imagem. Jurado, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o cidadão que compõe, com outros, o conselho de sentença do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, cada um desses que compõe, dos 7 que compõem o conselho de sentença, tem essa missão de exercer bem o seu papel como representação da sociedade. Ainda alistamento de jurados. É obrigatória a publicação da lista geral dos jurados e profissões, com transcrição da respectiva função, até 10 de outubro de cada ano, essa publicação. Divulgada em editais afixados no Tribunal do Júri, podendo ser alterada de ofício ou requerimento até o dia 10 de novembro, ou seja, um mês depois, data da publicação definitiva dos jurados que foram convocados ali para aquela reunião periódica, que a gente vai ver mais à frente o que é. Os nomes e endereços dos jurados permanecerão guardados em uma urna fechada à chave, sob responsabilidade do juiz e acompanhamento da OAB, Ministério Público e Defensoria Pública. Liberação até 12 meses da nova lista geral, ou seja, então fica esse tempo aí guardado para até ter uma outra reunião periódica que convoca-se outro conjunto de jurados para tanto. Algumas peculiaridades dos jurados e seus respectivos suplentes, que são aqueles que vão substituir os jurados, que são jurados também, só que fica no aguardo. Eventualmente pode acontecer de um jurado não poder participar por algum motivo, seja de saúde, seja legal, seja alguma isenção, seja uma incompatibilidade, impedimento ou suspeição. Então, podem ser jurados cidadãos maiores de 18 anos, com notória idoneidade, sem discriminação de quem vai participar dos jurados, como jurado. É considerado como serviço obrigatório e, ao mesmo tempo, é considerado como serviço público relevante. Tanto que há uma presunção de idoneidade moral quem participa, quem atua ali na condição de jurado, com direito até à prisão especial. Ok? No exercício da função, a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente. Não é só bônus, tem um ônus também. Como está atuando como juiz, de fato, tem uma repercussão muito grande em nome da sociedade, o julgamento que irá proferir, necessariamente tem a responsabilidade por alguma mácula, algum desvio aí que seja alguma responsabilidade penal. A figura do jurado voluntário, fazer algum comentário, que em nível de Brasil já existem propostas, e até já positivado, essa figura, que são pessoas que se voluntariam realmente para integrar ali o corpo de jurados como um todo, mas com uma mínima preparação, uma explicação, um aprendizado inicial básico, evidentemente, até porque não pode ser técnico jurídico, porque senão desvirtua a razão de ser do jurado. Mas é interessante a condição de jurado, que nem todo mundo quer participar da condição de jurado, participar de júri, muito embora tenha alguns benefícios que a gente vai ver mais à frente. No Tribunal do Júri, quem decide é a sociedade. Perfeitamente, é exatamente isso. É a sociedade que, analisando um par, vai julgar conforme sua convicção pessoal, que não precisa ser fundamentada como nós observamos. Os benefícios dos jurados: ter preferência e igualdade de condições nas licitações públicas. Então tem preferência, essa é a lei que estabelece. Ter provimento no caso de concurso ou função pública. O provimento, a preferência do jurado. Promoção funcional ou remoção voluntária. Da mesma forma, o jurado aí tem essa prioridade, esse benefício. Sem desconto nos vencimentos ou salário. Aquele que atua no dia que ele vai estar trabalhando, ele fica dispensado, evidentemente. Seja ele agente público, seja ele da iniciativa
privada. No caso da recusa ser injustificada, ou seja, onde um jurado convocado e ele não comparece, a ele pode ser atribuída a multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, conforme a convicção do órgão do Poder Judiciário. Mas pode ser justificada a ausência do jurado por convicção religiosa, filosófica ou política. Entretanto, é importante entender que nessa justificativa é obrigatório aquele que se vale dela prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos. Agora, o que vai fazer que tipo de serviço alternativo seria esse? Nós observamos que a norma estabelece que deve exercer atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, junto ao Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público ou entidade conveniada. É importante que esse tipo de atividade que vai ser exercido leve em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, do que vai fazer, qual a missão vai ser desempenhada, considerando as aptidões aí daquele que foi convocado, que argumentou aí a sua convicção e se vale dela, e aí exige-se aí a prestação de serviço alternativo devidamente documentada. Então tem que ser essa condição atribuída aí pelo órgão do Poder Judiciário. Nessa imagem nós observamos lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do site oficial, caso quis, realizado o primeiro sorteio de jurados. Aqui nós já estamos entrando nas formalidades, já começando a moldar como que vai chegar o número de 7 jurados que vai exercer o julgamento aí em nome da sociedade, no caso concreto. Então nós temos aí que esse é um exemplo emblemático, um caso muito famoso aí na mídia, e começa exatamente vencendo essas etapas que a gente está comentando. São isentos da condição de jurados o presidente da República, seus ministros, governadores e seus secretários de Estado, Congresso Nacional por meio dos seus deputados federais, senadores, as Assembleias Legislativas por meio de seus deputados, a Câmara Distrital por meio do deputado distrital e as câmaras municipais por meio dos seus vereadores. São isentos. No entanto, o chefe do Executivo Municipal, o prefeito, ele é isento também, mas não os seus secretários. Ou seja, o secretário municipal, ele pode ser jurado. A ele não é estendida a condição de isenção legal de ser jurado. Mas também são isentos os magistrados, membros do Ministério Público, qualquer que seja ele, Defensoria Pública e servidores destas instituições, bem como autoridades e servidores da segurança pública, ou qualquer que seja ela. Os militares da ativa também são dispensados, aí, são isentos de serem jurados, e os maiores de 70 anos que requeram. Então pode acontecer de um jurado ser maior de 70 anos querer participar aí desta condição. Outros com prova de justo impedimento. Então é interessante nós observarmos que esses outros aí podem envolver situação diferente. Parentes, seja esposo, esposa, seja filho, filha, de membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou seja, que pode atuar na acusação, atuar na defesa, ou que seja da instituição em si, que de algum modo pode ter uma tendência de votar em determinado sentido. Então pode ser argumentado, ser requerida a isenção da participação na condição de jurado. E aí quem vai decidir e vai bater o martelo sobre a atuação ou não é o Poder Judiciário, o juiz ali togado, presidente. São impedidos de servir no mesmo conselho marido, mulher ou união estável, ascendente, descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto e ou enteado ou enteada. Não pode atuar no mesmo conselho. Ainda,
Os mesmos casos de impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados. Aqui eu fiz um comentário falando da igualdade de condição, de missão, de atuação do juiz togado, o juiz de direito que preside ali o julgamento, com os jurados leigos. Então não há hierarquia, nós falamos não há subordinação entre eles. Tanto que se aplica aos jurados os mesmos impedimentos, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados, que é o que está aí na imagem, com destaque. O jurado também ele é impedido quando tenha funcionado em julgamento anterior do mesmo processo. Isso é uma condição peremptória, não participou, não há que julgar o outro caso, que foi anulado, por exemplo. Em concurso de pessoas, houver integrado o júri que julgou o outro acusado. Também, por questão de subjetivismo, ele já tendo conhecimento do que foi objeto do julgamento, ele pode ter uma tendência de votar no mesmo sentido que é vedado. O jurado também é impedido quando ele faz uma manifestação prévia de condenar ou absolver o acusado. Então, nesse sentido, nós deveremos levar em consideração que deve ser obrigatoriamente afastado daquele jurado. Isso quando ele se manifesta previamente antes do julgamento e é dado a conhecimento, alguém sabe, e depois ele confirma, e aí ele tem que afastar realmente do julgamento. Só para ter uma ideia da gravidade que é se validar esse impedimento, no sul do estado já teve um júri em que, já na sala secreta, que é o momento da votação dos quesitos ali submetido a júri, ou seja, todo o julgamento ocorreu, já está quase que no desfecho do julgamento, um jurado falou abertamente perante o Poder Judiciário, Ministério Público, Defesa e os outros jurados, que ele votou para condenar o acusado. Então aquele ponto de vista dele que é totalmente condenável, foi objeto de crítica, de reclamação, gerou a anulação de ofício daquele julgamento. Então não poderia mais seguir dali para frente, até porque maculou todo o resultado. Então deve ser observado, ter bastante cuidado em relação a isso. Desaforamento é um instituto importante dentro do contexto do júri, eu preferi falar dele aqui. O desaforamento está lá no artigo 427 do Código de Processo Penal e tem como fundamentos ordem pública, ou dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou segurança pessoal do acusado, ou comprovado excesso de serviço. Qualquer dessas situações podem ser já a mudança de julgamento do júri de uma circunscrição judiciária para outra, comarca contígua, mais próxima, ou mesmo a capital, conforme o caso. Então, pode acontecer da localidade um crime que gerou um grande clamor social, tem indicativos de que a população vai invadir ali o julgamento e arrancar o acusado e linchá-lo, por exemplo. Uma situação como essa pode ensejar o desaforamento a partir e tem um rito, tem um trâmite para que esse tipo de situação ocorra. Ou mesmo coloca em risco ali o próprio julgamento, a ordem pública ali pode estar prejudicada numa situação dessa. Do mesmo modo, pode ser objeto de questionamento. Nós mostramos, eu acho que foi no vídeo anterior, um julgamento lá pelo júri indígena em Roraima. Então, uma das questões que foi pontuada da possível nulidade daquele julgamento era a parcialidade do júri, ou seja, dúvida sobre a imparcialidade do júri poderia ser objeto de desaforamento. Naquele caso seria até de não realização, porque se o júri é parcial, ele já está maculado, então não poderia ser um julgamento legítimo numa situação como aquela, que não foi o caso. Mas qualquer tipo de informação que indique que vai ocorrer isso é objeto aí de possível desaforamento. Quem analisa e delibera sobre o desaforamento é o tribunal de quem? É o tribunal vinculado ao juiz togado, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, Justiça Estadual, Distrito Federal ou mesmo a Justiça Federal.
Solicitantes do desaforamento, nós temos o Ministério Público, assistente, querelante ou acusado, conforme o caso. Mas também pode ter representação do órgão do Poder Judiciário que preside ali que atua lá nos crimes, na vara do júri. Então pode ser exatamente esses dois instigadores para que o tribunal aprecie aí a legitimidade ou não do pedido de desaforamento. Pedido esse e trâmite que não gera a suspensão do julgamento do júri, ou seja, o trâmite processual da comarca que pediu esse desaforamento continua ordinariamente, continua regularmente, sem problema algum. O que pode, aí entra um problema, o que pode implicar em julgamento do júri antes do pronunciamento do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme o caso. Então, nessa situação, pode acontecer exatamente o seguinte: o tribunal decidir quando o júri já decidiu. Decidir, por exemplo, pelo desaforamento quando os jurados já condenaram ou absolveram o acusado. É uma hipótese. E neste caso, faltou uma vírgula aqui, não há qualquer vício. Então não há que se falar em nulidade. É importante ressaltar que, para evitar a situação assim, o relator ele pode decretar a suspensão do processo de origem, lá do trâmite, do julgamento do júri, em sede de liminar. Então isso poderia acontecer. O reaforamento, por sua vez, ele ocorre que, na seguinte situação: em processo desaforado, não há retorno ao foro do delito. Então, o reaforamento seria exatamente a possibilidade de um processo que foi desaforado para uma comarca contígua. E aí, por algum motivo, quer se devolver aquele julgamento para a comarca de origem ou do foro do delito. Então, isso seria o reaforamento, que é vedado, que é totalmente proibido. Então, quando há o desaforamento, não se retorna. Quem vai julgar é o juiz do local da circunscrição judiciária que recebeu o processo desaforado, mediante determinação do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, o reaforamento ele não pode ocorrer. Momento do desaforamento: a qualquer, exceto quando pendente recurso contra decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento. Agora, quando pendente recurso contra decisão de pronúncia, é uma condição óbvia. A pronúncia é o requisito indispensável para a submissão do julgamento ao tribunal do júri. Então tem que se confirmar, tem que ter certo que a pronúncia está madura, apta a gerar o julgamento pelo júri. Por quê? Porque é um requisito essencial. Então, se está pendente recurso contra a decisão de pronúncia, não pode se falar em julgamento aí do desaforamento. Ou quando efetivado o julgamento pelo tribunal do júri. Então, julgou, perde total sentido aí o pedido de desaforamento, ou trâmite, ou deferimento mesmo. Nesta última hipótese, é possível, ou seja, com o julgamento do júri, exclusivamente quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Então, se o julgamento do júri ele ocorreu, mas ele foi anulado, pode-se tratar, em sendo anulado, começa-se de novo outro julgamento em outro momento. E aí pode-se falar em desaforamento sem problema algum. Como eu falei, o desaforamento vai para a comarca próxima da mesma região, quem sabe, conforme o caso, até a capital do respectivo estado. Em resumo, desaforamento é o deslocamento da competência do tribunal do júri. Competência do tribunal do júri de uma circunscrição judiciária para outra circunscrição por aqueles motivos que nós falamos, entre os quais ordem pública, segurança do acusado, são excesso de trabalho, são alguns dos motivos que nós já elencamos. O processo é retirado do foro em que está para que se processe em outro. Então, em resumo, o desaforamento é exatamente isso: passar a responsabilidade do julgamento do júri para um outro conselho de sentença em uma outra localidade. Rito do desaforamento: ele tem preferência. Quando é provocado o desaforamento, ele tem preferência de julgamento na instância de quem? No tribunal.
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Eu estou falando sempre tribunal para evitar falar do Tribunal do Júri, que nesse caso não é o Tribunal do Júri, é o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, como nós já pontuamos aí, reforçando. Possibilidade de suspensão. Nós já falamos que o relator ele pode suspender o julgamento originário, para evitar aquela hipótese de demorar demais o julgamento no tribunal e aí o júri já ser realizado na comarca que pediu o desaforamento. Deve-se obrigatoriamente ouvir o juiz presidente, o juiz lá de origem, se não for o juiz que representou pelo desaforamento. Nós observamos que pode solicitar o desaforamento às partes, o próprio acusado, o assistente, como também o juiz ele pode, aí nesse caso ele não solicita, o nome técnico que se dá é representação, o juiz representa pelo desaforamento junto ao tribunal do qual o mesmo está integrado. No caso de excesso de prazo, ouvidos o juiz da origem e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado em 6 meses do trânsito julgado da pronúncia, exceto casos de adiamento, diligência ou incidentes de interesse da defesa. Não caracterizado excesso, poderá o acusado requerer que o tribunal julga de imediato. Então, existem algumas particularidades que justificam o excesso de prazo, que é um dos requisitos lá para o desaforamento, que nós observamos, está aqui. Ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança do acusado e comprovado excesso de trabalho. Então, nós estamos falando exatamente disso aqui. Então, existem algumas situações que autorizam, que justificam o excesso de trabalho. Mas, não caracterizado excesso de trabalho, poderá o acusado, mesmo assim, requerer que o tribunal julgue de imediato fato, né? Organização da pauta e preparação para julgamento do júri. Preferência, salvo motivo relevante, os acusados presos, observados que tenham mais tempo presos e o tempo de pronúncia. Essa é a condição peremptória. Definições para a gente entender todo o conjunto que será falado a seguir. Reunião periódica é o período do ano em que o tribunal do júri se reúne para realizar as sessões de julgamento. Aqui é interessante nós observarmos que é exatamente o seguinte: na reunião periódica ocorrem inúmeras sessões de julgamento, inúmeros julgamentos propriamente ditos. Então, na reunião periódica são vários ali os processos, por isso que o conjunto de jurados para a reunião periódica é muito grande, que é aquele quantitativo numérico que nós observamos lá, que vai para a população maiores do que 1 milhão de habitantes, como aquelas que sejam consideradas como população pequena, que varia aí de 1.500 o máximo de jurados até o mínimo que é 80 jurados, conforme a realidade, conforme a particularidade local. Então, a reunião periódica leva em consideração isso, que é o julgamento anual, é o período do ano que o tribunal do júri se reúne. E o tribunal do júri nós vamos observar que ele é um conjunto maior do que o que a gente imagina aí em termos de conselho de sentença, para realizar sessões de julgamento. E a sessão de julgamento é o ato processual concentrado no qual ocorre o julgamento em si, ou seja, é o dia do julgamento, é o momento ápice, é o plenário de julgamento pelo conselho de sentença, pelos jurados, pelos 7 jurados ali escolhidos. Aqui nós temos uma imagem que mostra aqui do Diário Eletrônico do Poder Judiciário de Roraima, que envolve o sorteio de jurados. Aqui a 4ª reunião ordinária do Egrégio Tribunal do Júri. Está aqui com a presença da acusação, presença da defesa, o local e os jurados. Os jurados que foram aqui tal, tendo sido sorteados os seguintes jurados titulares. E também tem os suplentes que nós observamos. Então, está aí uma imagem da publicidade. A norma ela fala da publicação, a fixação perante o tribunal do júri, mas os meios de comunicação são meios hábeis e legítimos para essa publicidade também. Organização. A fixação da lista de processos na porta do edifício do júri, que é a reunião periódica.
Observada a possibilidade de inclusão de processo adiado, por exemplo, de uma reunião periódica para outra, vamos dizer, de um ano para outro, por exemplo, isso é possível, essa inclusão. E nessa reunião periódica que vai fazer o sorteio de todos os jurados, que comporão a reunião periódica, que dentro dela tem várias sessões de julgamento, sessões, deu branco agora, isso, sessão de julgamento. Pois bem, então deve necessariamente, para a reunião periódica, convocar o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, para acompanhar o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica ou extraordinária. Não é a da sessão, ou seja, do julgamento do processo X, Y ou Z. Processo estando em ordem, o juiz intimará as partes, ofendido, se possível, testemunhas e peritos, quando houver requerimento. Retirará cédulas até completar o número de 25 jurados. A gente vai ver por que esse número de 25 jurados. Daquele quantitativo que nós falamos, conforme o caso, de 80 jurados até 1.500 jurados, nós chegamos aí a 25 jurados, que é o número legal. O sorteio não será adiado. O sorteio não será adiado por não comparecimento das partes, realizada entre o 15º e o 10º dia útil antes da reunião periódica, sorteio dos jurados. Então, a imagem do meio de comunicação local: o homem que se hackeou vítima por dívida de jogo é condenado. O caso ocorreu em outubro de 2012, na cidade de Roranópolis. Aqui está algumas informações do júri que ocorreu lá naquela circunscrição do Poder Judiciário e o resultado do julgamento do júri popular. Jurados sorteados serão convocados por correio ou qualquer outro meio hábil. Então nós temos aí os meios tecnológicos à disposição: telefone, WhatsApp, e-mail, etc. Inclui-se no cômputo das testemunhas para chegar àquele montante de 25 os jurados excluídos por impedimento, suspeição e incompatibilidade, ou seja, para chegar no limite de 25 pode ter alguma dificuldade, conforme a localidade, principalmente nas menores, evidentemente, ou ausência das pessoas ali para julgamento, mas deve obrigatoriamente levar em consideração o número daquelas pessoas, mesmo elas não podendo participar do julgamento. Designação de dia, hora e local das sessões de julgamento. Uma observação que se faz também é que o mesmo conselho de sentença, a gente vai ver que o conselho de sentença é integrado dos 7 jurados, ou seja, dos 25 chega nos 7, para compor aí o conselho de sentença. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Pois bem, composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. O Tribunal do Júri, então, eu fiz um comentário lá atrás, agora o Tribunal do Júri, nós deveremos levar em consideração que ele é composto por um juiz togado e 25 jurados. Então, completa-se, integra, de acordo com a norma vigente, integra-se o conjunto denominado Tribunal do Júri, 25 jurados mais o juiz togado. Ponto. É diferente, por exemplo, do Conselho de Sentença, que são 7 jurados de cada sessão de julgamento. Então, é coisa Tribunal do Júri, outra coisa é Conselho de Sentença. A instalação dos trabalhos para se chegar ao mínimo lá de 7 jurados é de 15 jurados. De novo, fazendo uma abordagem em relação à habilitação do assistente até 5 dias antes da sessão de julgamento. Então, diante destas particularidades, nós observamos exatamente isso. Para se iniciar os trabalhos e ocorrer o julgamento propriamente dito, deve ter no mínimo, de 25, mas deve ter no mínimo, legítimo, 15 jurados, para desses 15 chegarmos a 7 que integrarão o Conselho de Sentença, que aí sim pode-se permitir a sessão de julgamento.
que é o tema para o próximo vídeo que nós iremos estar apresentando agora há pouco.